Muito boa noite a todos. Então, eu tenho a satisfação de declarar, então, aberto o ano letivo de 2014, exatamente quando a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia e o Departamento de Filosofia completam 80 anos de existência. E, neste ano, o departamento, então, aproveitando a ocasião, dá início, então, à série de comemorações, lançando uma coletânea de livros de iniciação à filosofia, que servem tanto para o ensino médio quanto para os primeiros anos, né, das faculdades. Né? Os primeiros títulos lançados foram o do Franklin Leopoldo de Silva, Sartre e o Humanismo, o livrinho do Alberto de Barros, que é Soberania, o texto do Luiz Oliva, O Mal, depois o texto do Edson, Ação Política em Anarte, e o texto do conferencista desta noite, do professor Rolf Kuntz, também estava preparado para a coletânea e saiu antes, né? Saiu em 2012, né? Mas também faz parte, são os fundamentos da teoria política de Rousseau. Eu lembro, então, que, comemorando então, esses 80 anos, né, é preciso lembrar que o primeiro professor de filosofia desse parlamento foi o professor Etienne Borne, que para aqui veio em 1934. E, logo depois, né, em 1935, o professor Moguet. Em 1940, o professor Guirou, depois o professor Granger e tantos outros, né, que fizeram parte das primeiras missões francesas desse departamento, que já foi chamado por um dos nossos colegas, Departamento Francês de Ultramar. Então, a nossa tradição fortemente francesa. Então, e, na comemoração dos 80 anos, estamos já finalizando uma homenagem também bastante merecida, e com a colaboração do departamento, a edição do famoso Descartes, segundo a Ordem das Razões, né, que deve ser lançado no segundo semestre deste ano. Então, é claro que o Guirou foi a referência para toda a nossa geração, para todos os professores e estudantes desse departamento de filosofia. Então, é só para lembrar a vocês que hoje, então, nós estamos fazendo o lançamento desses livrinhos, né, numa etapa, então, mais de divulgação dos trabalhos, que é uma coletânea bastante pretensiosa, aberta a todos os colegas, a todos os professores e estudantes de pós-graduação também, né, livros que são encaminhados para uma análise, depois, se aprovados, são publicados, e assim nós abrimos, então, uma frente de divulgação de pequenos trabalhos, de iniciação, que é, de certa maneira, uma forma do departamento contribuir também para o retorno da filosofia ao ensino médio. Então, nós estamos fazendo um esforço para lançarmos, no segundo semestre, o texto do Descartes, segundo a Ordem das Razões. É isso que nós vamos fazer para esse ano. E agora, então, eu tenho a satisfação de convidar, né, para proferir essa aula inaugural de 2014, nesse ano bastante significativo, portanto, os 80 anos de fundação. E eu lembro também que a Maria lembrou que são 70 anos de pós-graduação, se lembrando das primeiras teses do professor Cruz Costa e do livro Teixeira, de 42 e 44. Então, nós temos já bastante tempo. E a nossa geração, que está se aposentando, já tem metade desse tempo, todos com mais de 40 anos de USP. Né? Eu, por exemplo, estou com quase 40 anos de USP, também já prestes a me aposentar. Então, eu convido o professor Rolf Nelson Kuntz para proferir essa aula, mas antes eu gostaria de apresentá-lo e prestar as homenagens do departamento, né? A contribuição inestimável, né, que o professor deu a este departamento. Ao longo do seu percurso, nós podemos destacar 3 livros, né, extremamente densos. Né? O primeiro, Capitalismo e Natureza, ensaio sobre os fundadores da economia política, de 82. Depois,
Em 2002, Qual o futuro dos direitos?, em coautoria com o professor José Eduardo Faria, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, e, recentemente, Fundamentos da Teoria Política de Rousseau. Todos esses trabalhos realmente bastante densos, né, e que tiveram uma importância muito grande na formação. É claro que o professor Rolf, né, para aqueles que não sabem, né, além de dedicar a parte do seu trabalho ao Departamento de Filosofia, sempre desenvolveu uma atividade de jornalista econômico, fazendo a editoria de economia do Estado, Jornal Estado de São Paulo, até hoje. Recém-aposentado pelo departamento, continua, então, a sua atividade como jornalista econômico e um arguto crítico, né, de toda a produção, o trabalho dos gestores econômicos do país, né? E como nós podemos ler com frequência nos seus artigos no Estado de São Paulo. Bom, podemos imaginar que essa contribuição dos livros foi pequena, no entanto, né, podem aferir o que foi exatamente a importância do professor Kuntz, podem aferir os seus alunos, né, aqueles que foram formados por ele. Então, uma capacidade imensa, né, de desprendimento, né, de rigor intelectual, e mais ainda de dedicação intensa, né, ao estudo rigoroso da filosofia. E, com isso, eu acredito que uma gama imensa de estudantes também lhe agradecem essa oportunidade de contato e de convívio, de uma formação extraordinária. Então, é preciso, então, exaltar, né, as qualidades do professor como formador, né, de uma geração, de várias gerações, né, de pesquisadores, não só desse departamento, como também de outros departamentos de filosofia da Universidade de São Paulo. Então, eu convido, então, a proferir a aula intitulada A Lei da Guerra, um tema clássico, então, o professor Rolf Nelson Kuntz. Boa noite. Eu me aposentei com 43 anos de USP, um tempo razoável, ainda longe dos 80 anos da instituição, mas deu para ter um gostinho do que essa universidade pode fazer e também de algumas das suas deficiências, né, inegáveis. Eu vou discutir hoje alguns autores que não são normalmente lidos ou muito lidos na universidade. Um deles é bastante conhecido, é o Grócio. Outros, Vitória e Francisco Soares, são menos conhecidos, embora bastante importantes. Eu acho que essa exposição pode ajudar a pôr esses autores dentro do contexto do seu tempo, alargar um pouco a visão do pensamento clássico e mostrar um pouco mais da relevância desse pensamento clássico para o pensamento atual. O nosso tema é a Lei da Guerra, um tema clássico. Poderíamos começar lembrando que grandes temas do direito internacional dos últimos 100 anos seriam provavelmente reconhecidos sem muito esforço pelos pioneiros da disciplina, autores dos séculos XVI e XVII. Esses pioneiros, esses juristas, provavelmente estariam mais à vontade no ambiente intelectual do nosso tempo do que alguns de seus colegas filósofos e do que alguns de seus colegas cientistas naturais. Eles poderiam ter alguma dificuldade para decifrar, por exemplo, decisões da Organização Mundial do Comércio ou para entender o sistema de negociação de créditos de carbono, mas estariam num ambiente familiar quando encontrassem noções como a de não interferência, a de igualdade jurídica dos Estados e a da defesa como única justificativa da guerra. Esta exposição tratará de 3 desses pioneiros: o dominicano espanhol Francisco de Vitória, o jesuíta Francisco Soares, também espanhol, e o advogado holandês Hugo Grócio. O jurista e historiador James Brown,
que foi, por muitos anos, ele é canadense de origem, mas passou a vida nos Estados Unidos e foi um funcionário importante do Departamento de Estado. O James Brown Scott refere-se a esses três autores como tendo cumprido 3 etapas da criação do direito internacional. Vitória, segundo ele, foi o primeiro expositor, Soares, o primeiro filósofo da nova disciplina. Grocio, o que colheu os frutos maduros, deu acabamento à teoria e a popularizou. Brown Scott apresenta esses comentários em seu livro The Catholic Conception of International Law, a concepção católica da lei internacional, do direito internacional, publicado em 1934 e reeditado em 2008. Num trabalho anterior, de 1927, Brown Scott havia estudado longamente a obra de Francisco Vitória, por ele apresentado como o fundador do direito internacional moderno. Pode-se discutir essa distinção, mas não a importância da contribuição daquele dominicano, catedrático de teologia da Universidade de Salamanca a partir de 1526. A produção política mais importante de Vitória está contida numa série de conferências apresentadas entre 1528 e 1539 e genericamente conhecidas como relecciones, aulas especiais proferidas em datas festivas como o dia de Natal. As palestras mais conhecidas tratam do Estado, da lei, do poder da Igreja e da ocupação do recém-descoberto continente americano. As 2 aulas dedicadas à questão americana têm como tema central, ou mais ostensivo, as relações dos espanhóis com os índios. A primeira daquelas aulas é conhecida como The Indies, ou sobre os índios. A outra é geralmente mencionada como De Iure Belli, ou do direito da guerra. Nas 2, ele discute os direitos que os espanhóis alegavam e aqueles que poderiam alegar como fundamento de sua presença na América e como justificativa do uso da violência contra os povos americanos. Outros autores trataram da violência contra os índios, e um deles, o bispo Bartolomé de las Casas, notabilizou-se pela denúncia das atrocidades cometidas pelos espanhóis. Las Casas e Vitória são lembrados como defensores do que mais tarde seria conhecido como direitos humanos. Mas a contribuição vitoriana mais notável, do ponto de vista jurídico, é a articulação de ideias que durante séculos seriam aceitas como boas diretrizes para uma ordem internacional. Primeira, o sistema internacional é uma sociedade regida por normas aplicáveis igualmente a todos os membros. Segunda, os Estados componentes dessa comunidade são iguais por direito. Terceira, a guerra só é justificável como resposta a uma agressão. Quarta, nenhum Estado tem o direito de intervir nos assuntos de outro para impor sua religião. Quinta, todo homem, seja qual for sua origem, tem o direito de buscar o contato pacífico e o comércio com semelhantes de qualquer nacionalidade. A ideia de que a guerra só é justificável como resposta a uma ofensa, ou de modo geral como autodefesa, foi retomada por Grocio, incorporada mais tarde no chamado Sistema de Westfália, e afinal incluída na Carta da Organização das Nações Unidas em seu artigo 51. A aplicabilidade e a interpretação desse artigo foram debatidas intensamente por especialistas nos meses que precederam a invasão do Iraque pelas forças americanas, pelas forças lideradas pelos Estados Unidos. Parte do debate foi dedicada à questão da legalidade ou ilegalidade da guerra preventiva, ou preemptiva, entendida como antecipação de um ato do inimigo. Segundo especialistas do Congresso americano, eu chamo atenção para isso porque este dado foi muito pouco divulgado na época. Segundo especialistas do Congresso americano, consultados antes do início da guerra, a ação armada seria contrária às normas internacionais. Mas esse parecer foi menosprezado pelo Executivo. Houve também um parecer do Kissinger. E esse parecer ele repetiu num artigo que foi publicado em jornais de vários países, mas também o parecer do Kissinger foi ignorado. E ele terminava o seu artigo dizendo: se vocês querem mesmo violar a lei, pelo menos sejam eficientes, façam uma guerra rápida e liquidem o assunto de uma vez. A doutrina, então,
A doutrina vitoriana permanecia em pé, portanto, sustentada pela opinião dos especialistas, mas foi atropelada juntamente com os dispositivos da ONU pelas forças enviadas ao Iraque. O governo da Espanha, então liderado pelo primeiro-ministro José Aznar, foi um dos que apoiaram a iniciativa de Washington. Eu chamo a atenção aqui para um detalhe também não muito conhecido. Pelo menos um professor espanhol, chamado Francisco Oroz, lembrou que a norma contida na Carta da ONU tem uma longa história e divulgou pela internet uma crítica à decisão de seu governo num artigo intitulado Aznar contra Vitória. A concepção vitoriana do direito internacional é sustentada pela teoria da igualdade dos Estados. Essa é, segundo Brown Scott, a pedra fundamental do sistema. A igualdade vale não só para os estados da cristandade, mas também para os estados governados por pagãos e, portanto, para as sociedades americanas, que foram classificadas por Vitória como entidades políticas comparáveis aos estados europeus. Quanto a esse ponto, o pensamento vitoriano retoma um ponto de vista já expresso 2 séculos antes por outros pensadores cristãos, incluído Occam. Claro que Occam não falou dos índios, mas ele falou dos príncipes pagãos, não? A base dessa opinião é o quê? A base dessa opinião é a teoria aristotélica da naturalidade da polis e, portanto, do governo. A tese da naturalidade aplica-se tanto aos estados cristãos quanto aos demais. Isso nos leva à teoria vitoriana do Estado e do poder, exposta em 1528 na Relectio de Potestate Civili, ou Lição sobre o Poder Civil, a primeira das 13 conferências conhecidas como Relecciones. Vitória propõe no começo dessa lição um tema extraído de uma carta de São Paulo aos Romanos. Não há poder que não emane de Deus. O tratamento do assunto é escolástico na forma, questões, respostas, objeções de um balanço final de cada série de argumentos, e aristotélico na inspiração. Mas o escolasticismo é adjornato, segundo a agenda política do momento, e o aristotelismo é transplantado para um cenário muito diferente da cidade-estado grega, assim como já foram nos trabalhos de São Tomás. São Tomás transplanta Aristóteles, todo mundo sabe, para um cenário que não tem nada a ver com a cidade-estado grega. Não? Interessa a Vitória o Estado moderno. As categorias da política, por ele adotadas, são aquelas adequadas a esse Estado, incluída a noção de um príncipe legibus solutus, mas legibus solutus no sentido moderno da teoria da soberania. A maior parte da Europa é dominada pelas grandes monarquias consolidadas e uma das mais poderosas nesse momento é a monarquia espanhola. O império, um anacronismo, só se distingue de qualquer outra potência nominalmente. A reforma protestante cindiu a cristandade e a Igreja Romana tenta reorganizar suas forças para responder ao desafio das novas formas de cristianismo. O quadro se completa com os problemas criados pela chegada dos europeus ao continente americano, e mais tarde esse quadro ainda seria completado pelas disputas em relação às áreas do Oriente exploradas pelos espanhóis, pelos portugueses que estavam sob domínio da Espanha e por outros países. O quadro se completa, portanto, com os problemas criados pela chegada dos europeus ao continente americano. Esses problemas incluem as relações com os habitantes da América e a revisão do sistema de normas até então destinado a disciplinar a convivência dos povos. Nesse momento, portanto, tem novo peso a reafirmação do caráter natural do Estado, isto é, a caracterização da polis como exigência da natureza humana. Não há novidade essencial na descrição da res publica, ou civitas, como condição indispensável à segurança e à realização das potencialidades do homem. O Estado é novamente caracterizado, numa forma fiel à tradição aristotélica e tomista, como uma sociedade perfeita, autossuficiente. Mas a antiga noção de autarquia perde importância. O conceito de soberania, ainda sem explicitação completa, é mais adequado que o de autarquia para descrever a posição de cada Estado diante dos demais. Quando Vitória apresenta a primeira Relectio, os componentes políticos e jurídicos da ideia de poder soberano estão maduros e em breve serão enunciados de forma completa. A primeira tese importante apresentada na primeira lição, a lição sobre o poder civil, conduz à ideia de naturalidade do poder político.
Se a sociedade política é natural, por derivar de uma exigência da condição humana, o poder político também o é, por ser necessário ao governo dessa comunidade. Sociedade e governo são, portanto, fundados na lei natural, e com essa lei provém de Deus, é Ele a causa eficiente do poder. A comunidade ou república é apenas a sua causa material. A comunidade assume a tarefa de constituir um governo e de orientar seus poderes para o bem comum. Esse poder é investido originalmente na comunidade porque, na ausência de uma determinação divina ou de uma escolha dos homens, não se pode supor que alguns indivíduos tenham naturalmente o direito de comando sobre os outros. Esta concepção da igualdade natural dos indivíduos seria uma das teses mais importantes do pensamento neotomista. Seria afirmada tanto por dominicanos como Vitória de Soto, quanto por jesuítas como Soares e Bellarmino. Ao escrever O Patriarca, em defesa da ideia da origem divina do poder dos monarcas, Robert Filmer se dedica, em primeiro lugar, a uma tentativa de refutação dos neoescolásticos, defensores da ideia da igualdade natural dos indivíduos. Em sua contestação do livro do Filmer, inicialmente com o primeiro tratado sobre o governo civil, Locke sustenta a tese de igualdade original de direitos, enunciada por aqueles teólogos. Boa parte do segundo tratado é dedicada à mesma tarefa. Não há por que achar estranho que o filme escreva contra aqueles teólogos e o Locke responda ao Filmer. A tese contestada pelo Filmer é tanto a tese dos teólogos quanto aquela que seria sustentada pelo Locke. Não é? Nesse ponto, ocorre um dos movimentos mais difíceis e menos claros à primeira vista da exposição vitoriana. É a afirmação de que o poder do rei seria derivado não da república, mas imediatamente de Deus. O Estado ou comunidade política, segundo Vitória, constitui o rei e lhe transfere sua autoridade, mas não é a fonte de seu poder. O próprio texto da lição sobre o poder civil não estabelece claramente a distinção entre potestas e auctoritas. Essa distinção é estabelecida noutros textos, como o comentário sobre a Suma Teológica e a primeira lição sobre o poder da Igreja. Em sentido político, potestas é a capacidade de agir, e esta provém de Deus tanto para o Estado quanto para o rei. Mas é uma capacidade vinculada a uma auctoritas. A exposição de Anthony Pagden, autor do texto introdutório às traduções inglesas publicadas pela Cambridge, parece satisfatória. Segundo ele, como o poder real proveniente de Deus não pode ser exercido no vazio, aspas, os reis devem receber sua autoridade ou poder executivo da comunidade, fecha aspas. O mesmo intérprete observa que, nas lições sobre as leis dietárias ou de autorrestrição, Vitória afirma que o poder, agora entendido como autoridade, provém do povo. Pagden, no entanto, vincula a afirmação da origem divina do poder à tentativa de Vitória de valorizar a monarquia como a melhor forma de governo. É uma interpretação discutível. Embora seja explícita a preferência de Vitória pela monarquia, é preciso não esquecer que a discussão sobre o poder real é apenas um passo das considerações sobre o estabelecimento do governo, isto é, dos poderes necessários ao Estado para administrar e defender a República. Embora a comunidade, por lei divina, tenha o poder sobre seus membros individuais, é impossível que esse poder seja administrado por ela mesma, isto é, pela multidão. Portanto, e aqui eu cito, é necessário que o governo e a administração de seus assuntos sejam confiados a alguns homens que assumem as responsabilidades da comunidade e cuidam do bem comum. É irrelevante que se trate de alguns homens, como na oligarquia, ou de um único homem, como na monarquia. Em qualquer caso, se o poder da comunidade não for tirânico, mas justo, então o poder de um monarca será justo também, pois não será senão o poder da comunidade administrado por meio do príncipe. As faculdades necessárias ao cumprimento dessas funções, legislar, julgar, punir, etc., são aquelas que a comunidade não pode, isto é, não tem o direito de retirar do príncipe. Se o fizer, a República ficará sem meios para agir, administrar e se defender. Esses poderes provêm de Deus, segundo Vitória, porque a instituição de um príncipe ou de quem quer que receba o papel de agir em nome da República não resulta de uma escolha entre alternativas equivalentes, isto é, não resulta de uma escolha entre alternativas indiferentes. O governo é uma necessidade natural, não um produto arbitrário da vontade humana.
Também por isso, porque esse poder vem de Deus, não de um ato moralmente indiferente, as leis positivas obrigam a inconsciência, isto é, seu descumprimento não é apenas um delito, é também um pecado. Dessas leis não se isenta nem o detentor dos poderes públicos, embora ele tenha o poder de modificá-las e de revogá-las. Esse príncipe, portanto, é legio absolutus apenas no sentido de que lhe cabe com exclusividade o poder de legislar, de revogar e de mudar a lei. Esse poder é incontrastável e só por meio dele uma norma costumeira se torna vinculante, como afirma Vitória num comentário sobre a Suma Teológica. Em outras palavras, não só a autoridade política é fonte da lei civil, ou, em outras palavras, só a autoridade política é fonte da lei civil, por maior que seja a importância social do costume. Essa tese reaparece onde? Obviamente, essa é a tese que reaparece no capítulo 26 do Leviatã, dedicado a uma ampla exposição sobre a lei civil, onde está dito com todas as letras, não é o costume a fonte da lei é o ato do soberano, que é um tema também discutido no diálogo entre o filósofo e o jurista, também um outro texto do Hobbes. Vitória pode citar o nome e as teorias de Aristóteles muitas vezes, mas não há como transplantar a polis grega para esse universo, nem como retomar a noção de autarquia para caracterizar a autonomia do Estado. As noções fundamentais agora são de outra ordem. Ressaltam-se a jurisdição exclusiva do poder político sobre a República e a figura do soberano como fonte da lei e da justiça. Em Vitória, como observa Pierre Menard, a doutrina da soberania está muito próxima da formulação que será apresentada por Baudin na segunda metade do mesmo século, em seus 6 livros da República. Em seu monumental volume sobre l'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Pierre Menard apresenta Baudin, curiosamente, no capítulo seguinte àquele dedicado à Vitória. Será uma simples coincidência? É dessa concepção de soberania como necessidade natural da República e, portanto, como expressão da lei natural e da vontade de seu autor, Deus, que se extrai a noção de que os príncipes infiéis são tão legítimos quanto os cristãos, com os mesmos direitos e a mesma superioridade em relação às respectivas comunidades políticas. É nesta concepção de naturalidade da sociedade política e do governo que se funda também a ideia da igualdade jurídica entre os Estados, um dos pilares do direito internacional moderno. Mas esses príncipes, cristãos ou pagãos, têm agora uma característica nunca antes enunciada com tanta clareza. Um tipo de poder que o pensamento político e a teoria jurídica apenas começaram a explorar e que ainda não está plenamente explicitado nesse momento. Esse atributo, o poder soberano, é também um elemento novo na caracterização do sistema internacional. É necessário aqui darmos um passo atrás para reconsiderar por um momento a força vinculante da lei. Ao tratar da necessária sujeição do príncipe às leis que ele mesmo formula, Vitória introduz de forma um tanto inesperada o seguinte corolário, aspas, que a lei das nações, ius gentium, não tem meramente a força de pactos ou acordos entre os homens, mas tem a validade de uma norma positiva, lex. Fecha aspas, e acrescenta, o mundo todo, totus orbis, que em certo sentido é uma república, tem o poder de promulgar leis justas e convenientes para todos os homens, e estas compõem a lei das nações. Nenhum reino tem o direito de ignorar esta lei das nações, porque tem a sanção de todo o mundo. Mas a surpresa do leitor desaparece rapidamente quando se retomam 2 pontos tratados em passagens anteriores da lição sobre o poder civil. O primeiro é a responsabilidade da República pelos atos do príncipe que ela constitui. Se esse príncipe comete uma injustiça, toda a comunidade é responsável e merece igualmente a punição que esse ato possa ocasionar. Mas a ideia de punição pressupõe normas que permitam distinguir o justo e o injusto. A noção mais simples nesse caso é a do direito de autoproteção, que se desdobra nos direitos de compensação dos danos sofridos e, enfim, de punição do crime. A República é titular do direito de autodefesa, não só contra os crimes dos próprios súditos,
mas também contra as ofensas cometidas por forças exteriores. Ao definir os poderes, direitos e obrigações do príncipe em relação a cada república e ao sistema internacional, Vitória se move num território muito distante do pensamento antigo e mesmo do pensamento político medieval. A discussão sobre o direito internacional é aprofundada e ampliada nas duas lições sobre os índios. A primeira, intitulada Sobre os Índios Recentemente Descobertos, foi exposta em duas partes. A inicial foi dedicada a um exame crítico das alegações habitualmente usadas para justificar a pretensão de domínio dos europeus sobre os povos americanos e sobre as riquezas do Novo Mundo. Na sequência, Vitória expõe os títulos legítimos que os espanhóis poderiam alegar como justificativas de suas ações. A parte crítica não envolve dificuldades. A maior parte dos argumentos de Vitória é baseada na lição sobre o poder civil. Os argumentos criticados são os seguintes: domínio universal do imperador, o poder do Papa sobre as coisas temporais, o direito de descobrimento, a resistência dos índios ao cristianismo, os pecados dos índios, a sujeição voluntária dos índios aos espanhóis e, finalmente, uma doação especial de Deus. Vitória responde a todas essas alegações com fatos facilmente reconhecíveis e também com argumentos formais. Não há indício de que o imperador tenha domínio universal por direito de natureza, por direito divino ou por direito humano. Aceita a teoria da liberdade natural dos homens, já discutida na lição sobre o poder civil, não haveria como admitir, exceto por efeito de uma decisão humana, da qual não há notícia, a existência de um império universal. Em relação ao segundo ponto, Vitória reproduz a argumentação exposta nas lições sobre o poder da Igreja. Um dos argumentos centrais é que o poder temporal do Papa é limitado pelas necessidades de sua função espiritual. A ideia de um direito vinculado ao descobrimento é rejeitada sem nenhuma dificuldade. Como afirmar que a América foi descoberta se os índios lá estavam organizados socialmente e desfrutando da posse pacífica de suas terras e de seus outros bens? Esse mesmo argumento seria usado, no começo do século seguinte, por Hugo Grocio, para contestar as pretensões espanholas e portuguesas de exploração exclusiva do comércio com as Índias Orientais. Apenas um lembretezinho curioso: quando foram comemorados os 500 anos do descobrimento aqui no Brasil, alguns gênios acharam que estavam criando uma grande novidade ao dizer que não tinha sentido dizer a noção de descobrimento. Isso já tinha sido dito pelo Vitória em 1570 e qualquer coisa, não é? E tinha usado pelo Grocio como advogado numa disputa legal. Bom, o passo seguinte, né? O passo seguinte é apontar as justificativas possíveis das pretensões dos espanhóis em relação à América. São enumerados 7 títulos legítimos. 1. O direito de sociedade e comunicação, desde que exercido sem dano para os índios. Segundo, o direito de propagação pacífica do cristianismo. Terceiro, a defesa dos direitos dos índios de se tornarem ou não cristãos. Quarto, a outorga de um príncipe cristão aos que se tenham convertido. Quinto, a proteção dos índios ou de quaisquer povos contra a tirania e as práticas desumanas impostas por um príncipe. Sexto, uma verdadeira sujeição dos índios a um novo poder, se for decidida livremente. E sétima, o direito de aliança. Os argumentos de Vitória são redutíveis nesta parte a 4 ideias básicas. Primeiro, o direito de reação a uma injúria, no caso de violação do direito de sociedade e de comunicação, ou no caso de violência contra os pregadores, por exemplo. Segundo, o direito de agir em defesa dos oprimidos, equivalente em termos modernos ao direito de intervenção humanitária. Terceiro, o direito de aliança. E quarto, o direito de uma república de transferir a autoridade de um príncipe para outro. A segunda lição sobre os índios, mais conhecida como lição sobre direito de guerra, aprofunda e sistematiza noções introduzidas na primeira e também na exposição sobre o poder civil. O primeiro passo é examinar se a guerra é lícita para os cristãos. É um movimento previsível que Grocio deveria repetir quase um século depois, na abertura do seu livro mais importante, que é o livro sobre o direito da guerra e da paz. Vitória examina os textos sagrados que mostram a licitude da guerra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e também a lei natural.
Esta permite, essencialmente, a guerra defensiva, mas também a ofensiva é lícita como desdobramento da outra, porque é preciso, para tornar eficaz a defesa, impor sofrimento a quem cometeu ou tentou cometer a injúria. É função da guerra não só repelir a ofensa, mas também proporcionar a reparação dos danos e, enfim, desencorajar os atos de agressão. É neste ponto, e ainda no começo da lição, que Vitória introduz o elemento mais importante na arquitetura de sua teoria das relações internacionais. A guerra justifica-se não apenas para a defesa da República, mas também para benefício de todo o mundo. É o 7º argumento enumerado. Aspas. De nenhum modo o orbe poderia permanecer num estado feliz e, além disso, chegaríamos ao pior estado de coisas se os tiranos, os assaltantes e os ladrões pudessem impunemente fazer injúrias e oprimir os bons e inocentes e não fosse lícito a esses repelir suas agressões e castigá-los. Essa referência ao mundo, totus orbis, não é retórica. É esse conceito que torna compatíveis a lei natural, a lei das nações e a lei positiva dos Estados, permitindo aplicar ao conjunto das relações internacionais a noção de uma ordem coletiva, de uma ordem pública no mais ampla dimensão. O orbe, isto é, o mundo, na doutrina vitoriana, não é apenas um grande pano de fundo no teatro da vida internacional. Vitória utiliza a ideia da comunidade internacional no sentido mais forte. Esse totus orbis tem os atributos de uma sociedade política. Se a República pode punir os cidadãos nocivos, afirma o dominicano, não há dúvida de que o orbe poderá também fazê-lo com os homens perniciosos e malvados, e isto será executado por meio de quem? Por meio dos príncipes. A grande diferença entre a República Soberana e a República Universal consiste, portanto, em que a primeira age por meio de um governo constituído pelos cidadãos, enquanto a segunda opera de forma descentralizada por meio dos príncipes. Cabe a esses, por meio da guerra justa, cumprir a função de reprimir os maus, de julgá-los e de puni-los. Referências ao papel judicial do príncipe vencedor da guerra justa aparecem várias vezes na lição sobre o direito da guerra. Se um juiz superior pode punir o autor de uma ofensa, privando-o de uma cidade ou de um castelo, aspas, também o príncipe ofendido poderá fazer o mesmo, afirma Vitória, já que por direito de guerra se converteu em juiz. A esse príncipe, o dominicano recomenda as mesmas virtudes que se esperam de quem aplica a lei no interior de uma república. No final da lição, aparece a seguinte regra, aspas, obtida a vitória e terminada a guerra, convém usar do triunfo com moderação e modéstia cristã, e que o vencedor se considere como juiz entre duas repúblicas, uma ofendida e outra que perpetrou a injúria, para que, dessa maneira, profira sua sentença não como acusador, mas como juiz, para satisfazer a nação ofendida. A mesma noção de uma sociedade internacional ordenada por leis eficazes voltaria a aparecer no pensamento de Grocio. Richard Tuck observa que a teoria grossiana é essencialmente a mesma que John Locke apresenta no segundo tratado, ao afirmar que os indivíduos, no estado de natureza, exercem jurisdição recíproca e são instrumentos, portanto, de aplicação da lei natural. Tuck ainda lembra, com certo humor, que Locke expõe essa ideia como algo que muitos poderiam estranhar. Mas a noção de que a lei natural e o direito da gente são eficazes e aplicáveis por meio de agentes descentralizados não é de origem grossiana, porque já se encontra claramente desenvolvida na obra de Vitória. É essa concepção que ilumina e torna amplamente inteligíveis todos os detalhes das leis de quando e por que se pode guerrear e do que se pode licitamente fazer na guerra. Já está suficientemente desenvolvida nesta obra a noção de um sistema legal descentralizado e sem tribunais e sem instituições especializadas, mas, ainda assim, dotado de uma eficácia possível. Com a obra de Vitória, a concepção de uma ordem jurídica internacional torna-se mais clara, mais articulada teoricamente e mais plausível. Não seria um despropósito apontar essa obra como ponto inicial de uma das duas principais vertentes da teoria das relações internacionais. Uma delas admite, a outra rejeita a ideia de uma legalidade internacional em sentido estrito. A primeira é às vezes designada como tradição grossiana,
mas sua origem é anterior a Grocio. A outra é a tradição robesiana. O autor seguinte, incluído na nossa lista, é o jesuíta Francisco Soares, formado em Salamanca, mas não classificável como discípulo de Vitória. Sua obra principal é um tratado monumental sobre as leis e sobre Deus legislador. É obra de teólogo, assim como as lições vitorianas. Mas o resultado principal é uma poderosa contribuição à política e à teoria do direito internacional. Soares parte da análise tomista da noção de lei e a desenvolve longamente nos 2 primeiros livros de seu De Legibus et Deo Legislatore, publicado em Coimbra em 1612. Como tarefa preliminar, no entanto, ele trata de esclarecer as diferenças entre lex e ius, um cuidado que aparece também no começo da principal obra de Grocio e mais tarde no início do capítulo 14 do Leviatã. A distinção, tão cara à tradição anglo-americana, tem, como se vê, raízes continentais, afinal esquecidas no continente. Sua noção de lex acaba sendo diferenciada, afinal, daquela proposta por São Tomás, uma regra ou medida de acordo com a qual alguém é induzido a agir ou a abster-se da ação. Soares depura essa definição, que parece incluir também os conselhos na ideia de regra ou medida. Sua abordagem realça 3 componentes da lei indicados no livro 3º. A força vinculante em relação ao consciente, em relação à consciência, a força coercitiva, que envolve a punição, e a força pela qual uma forma definida é imposta aos contratos e a outros atos ditos legais como condição de sua validade. Se alguém aqui estiver pensando na distinção entre norma primária e norma secundária, eu confesso que eu também estou. Quer dizer, essa distinção entre norma primária e norma secundária, que é uma das mais belas contribuições do Hart, está presente aqui nesse texto do Soares. Quanto ao conceito de ius, ele o define como certa faculdade moral de cada homem relativamente à sua propriedade ou àquilo que lhe é devido. Lei e direito podem coincidir em vários pontos, mas, segundo Soares, há algo no direito que não se enquadra no universo do comando e que independe da existência da lex. Ele usa, no entanto, o termo ius, como se faz correntemente no seu tempo, para designar tanto a lei quanto o direito, mas previne o leitor para estar atento ao sentido adequado a cada passagem. Como Vitória, Soares desenvolve uma teoria do Estado e do poder civil e discute as limitações do poder estatal. Ele enfrenta este problema não apenas como teórico, preocupado com questões abstratas e gerais, mas também como defensor de sua igreja. Ele se envolve no debate sobre a expulsão dos religiosos católicos da Inglaterra em 1604 e sobre o juramento de fidelidade imposto aos súditos por Jaime I. Esse juramento inclui, entre outros pontos, o compromisso de lealdade ao rei, mesmo no caso de sua excomunhão. Nessa discussão, ele desenvolve uma primeira tese sobre a limitação do poder civil, construindo uma doutrina do poder indireto da Igreja, exercido em princípio por meio da potestas directiva, mas, em caso extremo, por meio da vis coactiva, até o ponto, se necessário, da deposição do príncipe herético, imoral ou ameaçador da Igreja. Uma segunda forma de limitação do poder estatal é dado pelas exigências da vida internacional. Sem que isso comprometa os direitos de soberania, cabe aos príncipes observar certas normas adequadas à paz, ou, quando haja ameaça ao Estado, à condução da guerra justa. Embora não exista no plano internacional um poder comum semelhante ao encontrado nas sociedades políticas organizadas, é possível falar de obrigações e direitos nas relações interestatais. Essas normas são definidas, na maior parte, pelo direito das nações, ou ius gentium. A lei das nações e a de natureza coincidem em vários pontos e são universalmente válidas, diferenciando-se quanto a este ponto da lei civil própria de cada Estado. Mas a lei natural, e aqui eu me valho da excelente síntese apresentada por Pierre Menard, ordena ou proíbe o que é bom ou mal em si, enquanto a lei das nações acolhe as normas acordadas pelos atores da vida internacional. Essas normas incluem tanto as condições de coexistência pacífica, como as convenções comerciais e diplomáticas, quanto as disciplinas aplicáveis à guerra. Vamos agora ao nosso terceiro autor.
Grócio pode ter colhido os frutos plantados e amadurecidos por Vitória e Soares, como afirma James Brown Scott. E não é difícil argumentar a favor dessa tese. O jurista holandês, de fato, reúne, como poucos, uma preciosa experiência no tratamento de questões concretas do direito internacional. Ele advogou para a Companhia das Índias e uma rara competência para organizar teoricamente o material estudado. Seu primeiro trabalho importante no campo do direito internacional só foi conhecido completamente no século XIX, quando foram descobertos, se não me falha a memória, lá por volta de 1860 e qualquer coisa, quando foram descobertos os manuscritos de um grande livro intitulado De Iure Prede, sobre o direito de presa. Até essa descoberta, no começo da segunda metade do século XIX, só se conhecia desse livro o capítulo 12, intitulado Mare Liberum, considerado um livro independente. Era, na época, considerado um livro independente. Até hoje, o Mare Liberum é publicado como um livro independente. De Iure Prede, do qual só se conheceu na época o capítulo 12, nasceu de um esforço para justificar a captura de um navio português no Oriente por um comandante a serviço da Companhia das Índias Orientais. O objetivo do trabalho era convencer parte dos acionistas a aceitar os lucros derivados dessa captura. A rejeição era de natureza religiosa. A obra saiu muito mais ampla do que deveria ser um arrazoado jurídico a favor do ataque ao barco português, e por mais de 200 anos, só um de seus capítulos, enfim, foi conhecido. Mas o livro, concluído na primeira década do século XVII, foi um importante exercício para a obra que permitiria a Grotius ocupar, enfim, um dos postos mais altos na história do pensamento jurídico moderno, que é o Tratado sobre o Direito da Guerra e da Paz, publicado em 1625. Desde o início, o direito da guerra e da paz é um exercício de virtuosismo. É preciso, em primeiro lugar, mostrar que o livro não é um contrassenso. Grócio não se permite simplesmente desconhecer os autores que negam o direito ou reduzem as noções do justo e do injusto a meras convenções ou as descrevem como distinções impostas pelo mais forte. Esse é um debate que vem desde os sofistas, não? Essa questão é retomada por Platão, é amplamente discutida por Platão e é retomada aqui por Grócio. Não? Bom, o Grócio escolhe quem? Ele escolhe o Carneades como o seu opositor exemplar. É uma tática comum na história do pensamento econômico, do pensamento político, do pensamento econômico, enfim, é uma tática usada muitas vezes. Ele escolhe um opositor exemplar, o Carneades, e resume a sua teoria. Segundo Carneades, não há direito natural. Homens e animais são levados por sua natureza a cuidar da própria utilidade, e se houvesse justiça, seria uma loucura, pois levaria cada indivíduo a sobrepor interesses dos outros aos próprios. Não são teses desprezíveis. Como resposta, Grócio afirma a sociabilidade humana. O homem, segundo ele, tem uma tendência natural para a vida coletiva, porque não pode subsistir fora da sociedade. E para nela viver, dispõe da linguagem e de uma faculdade exclusiva, a de conhecer princípios gerais e de segui-los em suas ações. Não sei se o Grócio reconheceria como faculdade da linguagem aquela usada nas redes sociais atualmente, mas enfim, mas ele conhecia outro tipo de linguagem. Dessas características decorrem as leis e os direitos naturais. São regras e faculdades necessárias à vida social. Concordam com a lei os comportamentos favoráveis à coexistência dos homens. Contrariam a regra as ações nocivas à vida social. Para conhecer a lei, o homem dispõe de um julgamento capaz de apreciar as coisas desejáveis ou nocivas, presentes e futuras, os meios de obtê-las e a hierarquia dessas coisas e desses meios. A razão é suficiente, portanto, para indicar as condições essenciais à cooperação e à paz entre os homens, como, por exemplo, o respeito aos bens alheios, o cumprimento das promessas, a reparação dos danos e a distribuição dos castigos merecidos. Fixado este ponto, Grócio tem o apoio necessário para fixar a sua alavanca e pôr em movimento o resto da argumentação. A lei natural
portanto, decorre das características da natureza humana. A lei e suas consequências não poderiam ser diferentes. Portanto, mesmo se negássemos a existência de Deus ou o seu interesse pelos assuntos humanos. Essa negação, admite Grotius, seria, entre aspas, um grande crime. Além disso, há, segundo ele, bons fundamentos para a crença em Deus. Mas a conclusão é incontornável. Se a lei natural e suas características decorrem necessariamente dos atributos da espécie humana, nós podemos conhecer essa realidade sem levar em conta a ideia de seu Criador. Há nesse argumento, é claro, uma importante hipótese embutida. A natureza poderia ser a mesma se o Criador não existisse. Ao explicitar esse ponto, sustentam alguns intérpretes, Grotius dá um passo além da tradição, liberando a ideia de lei natural completamente dos compromissos com a teologia. É uma avaliação discutível. A apresentação da hipótese ímpia pode ser uma novidade, mas não a ideia de uma lei acessível à razão ou de uma regra inscrita nos corações dos homens. Essas noções estão bem estabelecidas, não só na tradição estoica, dominante no pensamento de Grotius, mas também na herança aristotélica presente em São Tomás, noutros grandes medievais e nos principais escolásticos. Assim como a lei natural decorre da sociabilidade humana, a lei civil é uma exigência das normas identificadas pela razão. Não haveria meio mais conforme à natureza de obrigar os homens a cumprir seus compromissos. Nesse sentido, portanto, e não naquele identificado pelos filósofos como Carneades, o direito é ligado à utilidade. Não podendo viver isoladamente, os homens devem associar-se, submeter-se à autoridade e criar os meios necessários à manutenção da ordem social. Mas a sociabilidade não se esgota nos limites de cada Estado. Também os Estados dependem uns dos outros, e desse fato decorre a criação de regras para sua coexistência, conhecidas como direito das gentes ou das nações. Não só essas normas, no entanto, regulam a relação entre os povos. Não seriam suficientes, pois só obrigariam os participantes de acordos e tratados internacionais. A lei das nações não revoga nem torna dispensável o ordenamento comum a toda a espécie humana, que é a lei natural, fonte primária de todos os deveres e proibições, tanto na paz quanto na guerra. Grotius dedica boa parte do livro primeiro ao esclarecimento da noção de direito. Na tradição da escrita latina, o termo ius aparece com significados diversos. 3 sentidos são discriminados por Grotius. Em primeiro lugar, ius designa o justo. É a função substantiva típica da antiguidade, como apontaria nos seus textos sobre história do pensamento, história do pensamento jurídico, o professor francês Michel Villey. Em segundo lugar, o termo ius serve para indicar uma liberdade, faculdade ou aptidão. Corresponde à noção moderna de direito subjetivo. Em terceiro lugar, é sinônimo de lex, lei, regra, comando. A lex pode ser natural ou voluntária. A voluntária é divina ou humana, e esta, a humana, se divide em infraestatal, estatal e supraestatal ou lei das nações. É preciso, em seguida, verificar se as noções de lei e direito são aplicáveis à guerra. A resposta indicada nos prolegômenos é desenvolvida nos livros 1 e 2. No primeiro, trata-se de mostrar que o recurso à violência é compatível com a lei natural e com a lei divina. Grotius recorre ao testemunho dos antigos, a exemplos históricos e a citações das escrituras e de autoridades cristãs. Ele não pode fugir da argumentação teológica incontornável na maior parte dos debates políticos do seu tempo. Mas a argumentação decisiva é a referência aos primeiros princípios da natureza e aos ensinamentos da reta razão. Uns e outros autorizam o recurso à força para a defesa do corpo, da vida e dos meios necessários à existência, quando esses direitos são violados por outros agentes. O uso da violência pode ser um meio de garantir os objetivos da vida social. A proteção dos bens de cada um, pelo empenho comum e pela conjugação da força de todos. Isso valeria mesmo antes da lei civil fixar normas de apropriação privada. E aqui eu cito, pois a vida, o corpo e as liberdades teriam sido sempre bens próprios de cada um. É óbvio que esta noção ampla de propriedade antecipa
a noção lockeana de propriedade, não? Locke descreve a propriedade como o corpo, a liberdade e os bens de cada um. Mas esse não é o único elemento grossiano identificável facilmente na obra de Locke. A concepção do mundo como sendo originalmente um patrimônio comum da humanidade, isto é, como sendo um patrimônio comum da humanidade antes da apropriação privada de parcelas da natureza, ressurge no primeiro tratado sobre o governo, escrito contra as teses de Filmer, e no capítulo 5º do segundo tratado, que é uma longa e complexa exposição da teoria lockeana da propriedade. Mas a concepção da natureza como patrimônio originalmente comum vem de muito mais longe, não é nem sequer uma concepção grossiana. Essa noção é muito mais um elemento estoico, que é retomado no pensamento grossiano-lockeano. Sêneca expõe essa noção numa das suas cartas a Lucílio, a carta número 90. Grossio prolonga a discussão, no entanto, explorando a diferença entre os bens passíveis e os não passíveis de apropriação. Os mares são incluídos nessa segunda categoria. Este é um elemento importante na discussão sobre os direitos das potências marítimas no século XVII. Ele mesmo, como advogado da Companhia das Índias, recorreu a esse argumento ao justificar a captura de um barco português no Oriente por um comandante a serviço da Companhia das Índias Orientais. Para avançar no debate sobre o direito da guerra e na guerra, Grossio precisa, no entanto, elucidar mais uma questão. A quem cabe o direito de guerrear? A guerra, segundo ele, pode ser privada, mista ou pública, mas o foco da obra é o conflito entre Estados. Ora, só pode agir em nome do Estado o detentor da summa potestas, isto é, o detentor do poder soberano, seja qual for o ordenamento da sociedade política. O poder civil é chamado soberano quando suas decisões não dependem de outra instância e não são anuláveis por outro agente. O sujeito desse poder é comum ou próprio, assim como, eu cito, o sujeito comum da visão é o corpo e o seu sujeito próprio, o olho. O sujeito comum da soberania é o Estado, ou um conjunto de Estados associados. E o sujeito próprio é a pessoa individual ou coletiva, isto é, um príncipe ou uma assembleia, a pessoa individual ou coletiva investida de autoridade sobre o povo ou sobre os povos associados. Grossio dispõe, a partir deste ponto, dos elementos necessários para entrar nos temas centrais de seu tratado. O livro segundo discute as causas de conflito e as condições da guerra justa. As causas da guerra são tantas quanto são as causas dos processos. A luta começa quando falham as vias da justiça, isto é, quando não se pode apelar para um tribunal de jurisdição comum. Repetindo o que ele chama a maior parte dos autores, Grossio menciona 3 causas de uma guerra justa: a defesa, a recuperação de uma propriedade e a punição. A esta enumeração ele adiciona um 4º motivo, a cobrança de algo devido. Como princípio geral, o recurso à violência só é justificável diante de um perigo presente. A definição de perigo presente, admite Grossio, não é fácil. Nas coisas morais, diz ele, assim como nas coisas naturais, não há ponto sem extensão. A precisão das noções, portanto, não pode ser geométrica. Diante de um agressor armado e aparentemente disposto a atacar, o uso da força pode ser a melhor solução. Mas ele insiste no cuidado. Se for possível evitar a resposta imediata, será esse o caminho recomendável. O tempo, argumenta Grossio, pode trazer a solução para o problema, tornando dispensáveis os males da guerra. O direito internacional ainda valoriza a opinião grossiana e mantém como regra básica a proibição do recurso à violência, exceto como resposta a uma agressão. O conceito de agressão, como observa Antônio Cassese em seu belo livro International Law, permanece indefinido ou definido de forma insuficiente. Esse fato, segundo ele, resulta de uma preferência dos principais atores internacionais, pois lhes concede certa flexibilidade na interpretação da norma. Em grande número de casos, no entanto, o ato de agressão é identificável sem maior dificuldade. Para quem tiver curiosidade de avançar neste assunto, eu sugiro a leitura de um livro de um jurista camaronês, um cara chamado Maurice Kamto,
que escreveu um livro intitulado L'agression en droit international, é um livro de publicação recente, saiu, se não me falha a memória, em 2010. Ele faz uma bela reconstituição das tentativas de definição do conceito de agressão e avança bastante nisso. Ele é mais otimista que o Cassese quanto ao êxito já alcançado na definição do conceito de agressão. Apenas como curiosidade, eu sugiro isso a quem tiver interesse no assunto. As normas internacionais seriam diferentes hoje se tivesse prevalecido entre os negociadores e juristas a opinião kantiana exposta no final da doutrina do direito. Faço questão de chamar a atenção para isso porque frequentemente nós encontramos a opinião de que existe uma tradição grossiano-kantiana. Ora, as pessoas parecem esquecer de que no final da doutrina do direito a guerra preventiva é apresentada em termos bem hobbesianos pelo Kant. Não é? Nesse texto, o Kant apresenta a guerra preventiva como a resposta naturalmente adequada ao fortalecimento de um Estado vizinho. Não é? No estado de natureza, segundo Kant, a busca do equilíbrio de poder é um direito essencial à segurança de cada um. E, portanto, se houver sinais de que o Estado vizinho está se fortalecendo, nós temos o direito de atacá-lo preventivamente para evitar que se estabeleça um desequilíbrio, um grande desequilíbrio entre as potências. Não? Isso está com todas as letras, está claríssimo lá. Não? Mas os leitores com frequência deixam de lado esse ponto e valorizam as propostas da paz perpétua, embora mesmo essas propostas sejam apresentadas como um projeto de longuíssimo prazo, dependente da evolução política interna, pelo menos dos estados mais importantes para a ordem internacional. A ideia comumente aceita de uma vertente grossiano-kantiana, como oposta à hobbesiana, parece-me, portanto, no mínimo, muito discutível. Faz muito mais sentido, historicamente, penso eu, contrapor à tradição hobbesiana uma vertente formada por Vitória, Gramsci, Locke e mais uma longa relação de autores modernos e contemporâneos. A ideia de uma sociedade formada por homens iguais e sujeitos a uma lei comum é parte dessa tradição. A lei natural, tal como entendida por aqueles clássicos, é muito mais que uma série de teoremas da razão, expressão usada por Hobbes no final do capítulo 15 do Leviatã. A lei natural, na concepção de Vitória, Gramsci e Locke, é em tese tão aplicável quanto a lei positiva imposta por um juiz comum. Sem esse pressuposto, a noção de castigo não teria sentido fora da ordem legal do Estado. No entanto, a punição é parte do estado de guerra, tanto na obra vitoriana quanto na grossiana. O miolo do problema consiste, no fundo, em decidir se a lei pode ser eficaz na ausência de um poder comum. Todos esses autores dão uma resposta positiva. Claro, nenhum deles vive num mundo de fantasia, nenhum deles ignora as dificuldades e perigos de um sistema descentralizado de imposição de julgamento e de imposição da lei. Todos eles conhecem esses problemas. Mas todos admitem, teoricamente, a legalidade do julgamento e da punição, mesmo quando não se pode recorrer a uma jurisdição instituída. O poder de punir, segundo Gramsci, nasce do crime do culpado, no caso de quem praticou a agressão ou de alguma forma lesou o direito alheio. De forma um tanto surpreendente, no entanto, Gramsci aproxima o direito penal do direito dos contratos e associa a punição à justiça comutativa, não à justiça distributiva. Essa noção parece mais clara quando o direito de punir se infere do direito natural de defesa. A antiga liberdade natural, abandonada quando os homens erigem um poder comum, subsiste, no entanto, quando não há recurso possível a um tribunal, como, por exemplo, no mar. Nesse sentido, a vingança é legítima, isto é, compatível com a lei natural, quando se destina a retribuir o crime e a impedir ou desencorajar sua repetição. Mas a utilidade geral também é um dos fins da pena. Quem julga, condena e aplica a punição, nesse caso, age em vista não só do próprio interesse, mas também do interesse comum. Para a Vitória, um dos objetivos da guerra e da punição dos violadores da lei natural e do direito das gentes é a proteção da sociedade universal. Argumento semelhante aparece em Locke no capítulo 2 do segundo tratado. A impunidade do criminoso, segundo Gramsci,
pode encorajar a repetição do crime e é preciso agir para impedi-lo. Esse direito, diz Grocio, pertence naturalmente a cada um. Ora, essa noção é repetida em Locke, no capítulo 2 do segundo tratado. O juiz e aplicador do castigo, nesse caso, protege a humanidade e opera em seu nome. Essas ideias podem parecer estranhas a muitos leitores contemporâneos, mas não causarão espanto àqueles familiarizados com a analogia entre o direito internacional e os chamados sistemas legais primitivos, descritos por Radcliffe Brown e mencionados por Kelsen. Sob esse aspecto, tem muito mais sentido associar o positivista Kelsen à tradição vitoriano-grossiana do que à linhagem de Hobbes e dos demais grandes nomes do assim chamado realismo. E o justnaturalismo? Só um detalhe, uma coincidência muito curiosa. A Teoria Pura do Direito saiu em 1934, que foi o mesmo ano em que apareceu na Enciclopédia de Ciências Sociais o artigo do Radcliffe Brown sobre a Primitive Law, em que ele faz a descrição do sistema, de um sistema descentralizado como um sistema legal. E, curiosamente, o Kelsen cita o Radcliffe Brown ao afirmar que as regras internacionais são propriamente leis, ainda que elas careçam de algumas determinações das leis civis. Muito bem. Nessa altura, alguém poderia perguntar, bom, e o justnaturalismo? O que fazer com esse componente importante dessa tradição? Um Grocio contemporâneo, imagino eu, poderia simplesmente responder: dou o nome de lei natural não a um sistema de proposições metafísicas, mas ao conjunto das condições mínimas indispensáveis à vida coletiva. Não é esse, afinal, o chamado núcleo de bom senso do justnaturalismo que é apontado pelo Lionel Hart quase no final do seu The Concept of Law? Esse é um dos capítulos mais surpreendentes, é uma das passagens mais surpreendentes do Concept Law, ou Concept of Law do Hart. Lá no finalzinho ele diz, bom, há afinal um núcleo de bom senso, um modo de bom senso no justnaturalismo, que é um certo conjunto de condições, de regras mínimas necessárias à existência de qualquer ordem social. O livro terceiro do Direito da Guerra e da Paz trata do lícito e do ilícito na condução do conflito, limites da violência, da astúcia e da mentira. Temas como o saque, o direito de presa, a segurança das populações civis, a responsabilidade dos súditos em relação aos crimes soberanos, o status das embaixadas e o valor das convenções durante a guerra estão incluídos na parte final do livro. Então, é uma longa discussão a respeito do que se pode e do que não se pode fazer na guerra. O sentido das normas enunciadas pode ser sintetizado numa ideia simples e poderosa. O objetivo da guerra justa não pode ser senão o restabelecimento das condições necessárias à paz. O príncipe justo não pode esquecer esse ponto, nem durante a guerra, nem ao impor o castigo aos culpados e ao impor condições aos vencidos. Também este é um tema vitoriano. As advertências finais de Grocio e de Vitória foram, no entanto, esquecidas na Conferência de Versalhes. Essa foi uma das negligências mais custosas da história. É isso aí. Oi.